O Internacional chegou a Belo Horizonte, onde enfrenta a equipe do Cruzeiro neste sábado pelo Campeonato Brasileiro, tentando reverter a crise após a eliminação na Copa do Brasil e também na Libertadores da América. O elenco chegou em BH com desfalques. Thiago Maia é o mais significativo, com um desconforto antes desta partida. E na troca de Thiago Maia, oportunidades para jovens jogadores. Uma possibilidade de um destes jovens começar como titular e outro ganhando a sua primeira oportunidade de ser relacionado com o elenco principal. A gente fala também sobre o ambiente da saída do Inter e da chegada do Inter em Belo Horizonte, que foi melancólico. Sequer protestos aconteceram, muito menos uma receptividade calorosa por parte dos torcedores. O mercado de transferências também se agita e o mundo árabe se movimenta para fazer uma proposta pelo atacante sensação do momento colorado. Ricardo Matias desperta o interesse do Al Nassr, clube bilionário da Arábia Saudita, que tem, por exemplo, Cristiano Ronaldo em seu elenco. Esse é o Diário do Inter KTO desta sexta-feira, 22 de agosto de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta sexta-feira. A gente começa falando sobre o dia do Inter, que foi de saída de Porto Alegre e chegada em Belo Horizonte, onde o Inter enfrenta neste sábado pelo Campeonato Brasileiro a equipe do Cruzeiro, um dos líderes do campeonato, no Estádio Mineirão, às 6h30 da noite. A saída do Internacional aqui de Porto Alegre, eu acompanhei no aeroporto Salgado Filho, até pela possibilidade de algum tipo de protesto, manifestação da torcida, mas nada disso. O ônibus chegou com calma, os seguranças do Inter fazendo um trabalho importante de prevenção, junto também da Brigada Militar, mas nenhum torcedor do Inter apareceu para protestar, muito menos para apoiar a equipe. Mas ali a gente já teve acesso à lista de relacionados do Internacional e a alguns desfalques que a gente vai abordar na sequência. O Inter voou de Porto Alegre e chegou em Belo Horizonte. E lá em Belo Horizonte, as imagens do Douglas Demoliner, do canal Vozes do Gigante, mostram que o ambiente foi o mesmo. Nenhum torcedor colorado aguardou a delegação na chegada do Hotel Ouro Minas, em BH, para a partida de amanhã. Nada. Nem apoio, nem protesto, nada. Nem foto, nada. Os jogadores não tiveram nenhum torcedor recepcionando o Internacional, o que normalmente acontece mesmo fora de casa. Sempre tem um torcedor colorado, um grupo de torcedores colorados que aguardam a equipe. Não teve nada disso em Belo Horizonte. A delegação do Internacional enfrentou um mar de marasmo, silêncio, monotonia do que diz respeito ao ambiente nesta sexta-feira no deslocamento de Porto Alegre para Belo Horizonte, tá? Dito isso, vamos aos fatos e à lista de relacionados. Thiago Maia é o grande desfalque. De acordo com o Internacional, que acabou justificando depois a ausência do jogador, o Thiago Maia teve um desconforto no adutor da coxa direita e está fora deste confronto. Pode voltar na próxima semana, mas está fora da partida contra a equipe do Cruzeiro. O Inter já tinha o desfalque do Ener Valencia e do Vitinho, por estarem suspensos. Dentro desta ideia, Roger Machado promoveu o acesso ao elenco principal de um jovem jogador do time sub-20, o meio-campista Alex. Ele tem 19 anos de idade, ele é canhoto, bate bem na bola, pode jogar como um camisa 8 ou como um meia mais avançado e assume esta posição no elenco, já que o Thiago Maia não viajou. O Ronaldo, que teve um desconforto no joelho e também já ficou de fora da partida contra o Flamengo, também não viajou para Belo Horizonte, são os desfalques da equipe do Internacional e o Alex foi a grande novidade. O time do Inter, para encarar a equipe do Cruzeiro, deverá ter Rocher no gol, Brian Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei. O meio-campo abre com uma dúvida: Richard ou Luiz Otávio? A tendência, eu estou apostando em Luiz Otávio, com o Roger fazendo uma mudança importante no setor do meio-campo, ao lado de Alan Rodrigues e Alan Patrick,
De um lado, a dúvida, Tabata ou Borré? Do outro lado, Wesley e Ricardo Matias no comando de ataque, esse é o time do Internacional para encarar o Cruzeiro neste sábado pelo Campeonato Brasileiro, tá? Avançando na pauta, vamos falar sobre mercado da bola, porque a informação desta sexta-feira, trazida pelo Tomás Rames, repórter do Globoesporte.com, aponta para uma proposta feita pelo Al Nassr da Arábia Saudita para o atacante Ricardo Matias, que é titular e a sensação do momento é do elenco colorado. Não foi revelado o valor dessa proposta, mas o interesse forte do clube árabe resultando em uma proposta oficial na mesa do Internacional. Preliminarmente, as informações que vazam da direção do Inter apontam para uma proposta que não seduziu, que não agradou, até porque a promessa e a ideia para o Ricardo Matias é dar uma sequência para o jogador, para que ele tenha uma temporada consistente e aí possa ter uma valorização ainda maior, talvez na próxima janela de transferências, tá? Mas ele já desperta o interesse de alguns clubes. O Manchester United, por exemplo, enviou um emissário nas últimas semanas para Porto Alegre para assistir o Ricardo Matias jogar. E é um jogador que vem se destacando. Mas o Inter quer que ele tenha sequência para ser vendido por um grande valor e também render tecnicamente ao elenco do Internacional. Mas o Al Nassr, clube do Cristiano Ronaldo, fez uma proposta. E essa informação, inclusive, foi confirmada pela direção do Internacional para o Globoesporte.com. Então, assim, o próprio Inter confirma, é fato, o Al Nassr colocou milhões na mesa, não se sabe quanto, pelo Ricardo Matias. O preço avaliado do jogador, tá? O Inter não quer vender esse jogador, e claro que isso é uma projeção, porque hoje, em tese, ele não vale isso. O Inter quer arrecadar mais de 20 milhões de euros com esse jogador, tá? Então, o preço de mercado dele hoje estaria ali por 10, 8 talvez, e o Inter tem certeza que ele pode evoluir bastante a partir de uma temporada consistente. A proposta pode ter vindo, tô fazendo aqui uma leitura, tá? Eu não tenho os números da proposta, mas pode ter vindo nesse valor e o Inter não vai aceitar isso, a não ser que se suba bastante esta quantia. Pra fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? E eu quero convidar vocês a apostarem na chance extra do Colorado, tá? Jogos do Inter tem chance extra na KTO e Inter e Cruzeiro não é diferente, tá? Eu vou colocar aqui algumas ideias de odds pra você de Internacional e Cruzeiro. Eu tô bem pessimista quanto ao jogo do Internacional. Eu acho que um resultado negativo é bem provável, tá? A vitória do Cruzeiro, inclusive, tá pagando 1,75. O Internacional não marcar gols ou ambos não ambos marcam, tá pagando 1,66. Se a gente for em artilheiros ali, o Caio Jorge, para marcar 2 ou mais gols, tá pagando 4,2, mas eu não acho que é para tanto assim, tá? Quem vai apostar no Inter, a vitória do Inter tá pagando 5. Então, se tu tá confiante nesse jogo, tá acreditando na magia, tá valendo apostar. Joga na KTO com responsabilidade, um site para você se divertir. Proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!